Olá pessoal, é um prazer estar aqui para poder falar de temas que envolvem a nossa profissão. E uma das primeiras coisas que nós vamos abordar é o projeto de vida. Se existe uma coisa que é lamentável, é que nós escolhemos uma profissão muito cedo, quando somos adolescentes ou ainda quando somos jovens. E essa escolha, geralmente, ela é feita por motivos aleatórios. Escolhemos uma profissão porque ela dá muito dinheiro, porque ela é legal, porque ela dá status, mas não escolhemos pensando num projeto de vida. E esse projeto de vida que vai envolver até os nossos 30, 40 anos de profissão que seja. Dificilmente nós, quando escolhemos a profissão, pensamos no que queremos ser como pessoa, qual vai ser o nosso estilo de vida. Eu já tive alunos, por exemplo, que desejavam uma carreira internacional, mas alunos que no último ano de faculdade vinham à faculdade de chinelo, regata, shorts e usando assim palavras não muito adequadas, muitas gírias, enfim. Quando eu cobrava esses alunos de uma postura profissional, já que estavam no último ano, eles diziam que aquele era o jeito deles e que eles não iriam mudar. Estão completamente equivocados, porque quando escolheram a profissão, escolheram também o estilo de vida. E o estilo de vida que eles estavam optando não ia ao encontro da vida profissional. Bom, o que acontece quando nós escolhemos uma área que não é compatível com o nosso estilo de vida? Nós podemos repensar e remanejar dentro da própria área. Por sinal, essa é uma experiência que eu vivenciei durante a minha vida de estudante. Eu fiz o curso de psicologia e quando eu entrei na faculdade, eu entrei certa de fazer psicologia clínica, que era realmente aquilo que eu estava desejando na ocasião. Muito bem. Quando chegou no quinto ano, começaram os estágios e por ocasião dos estágios, a minha primeira experiência dentro da psicologia clínica foi realmente um desastre. Eu sentei e à minha frente sentou uma pessoa que não parava de falar de tantos problemas que eu não via a hora que aquela sessão terminasse. Ao final da sessão eu tinha uma certeza, aquela não era uma área para mim, não era compatível com aquilo que eu desejava enquanto pessoa, não era compatível com o estilo de vida que eu desejaria ter. E ali é um grande problema. Como falar para a família que investiu tanto, depois de 4 anos, praticamente 5, dentro da faculdade, que eu descobri exatamente no último ano que não era para mim. Bom, pensei e chegou o segundo estágio. O segundo estágio era numa área chamada psicologia industrial, hoje conhecido como psicologia organizacional e do trabalho. No ato, me identifiquei com a área. Era realmente aquilo que estava compatível com o meu estilo de vida. Não fez parte do meu projeto, mas no repensar a profissão dentro daquilo que eu tinha naquele momento, dentro do que eu já havia estudado, eu acabei me identificando e muito com aquela área. E acabei até hoje, seguindo, até hoje estou dentro da área, fiz muitos trabalhos, fiz muitas publicações e realmente posso dizer que fui feliz na minha escolha. Então em TI, melhor ainda, em TI tem tantas opções, que de repente eu estou no lado dela que eu não me identifico, mas eu posso escolher uma outra área ligada, que esteja dentro desse contexto, que possa estar mais compatível comigo e que agora, mais madura, eu posso viver este meu estilo de vida. Se de repente eu não encontrar dentro da área de TI algo que eu realmente me identifique, algo que realmente possa ser muito bom para mim, só existe uma alternativa, é mudar de área. Por favor, o faça, porque ficar numa área em que nós não gostamos, que não tem vínculo com a minha maneira de ser, não tem vínculo com o meu estilo de vida, faz com que as pessoas, quando estão dentro dessas condições, elas envelheçam mais cedo e morram mais cedo também. Portanto, se eu vou ficar
principalmente na atualidade, que a perspectiva é de uma vida de trabalho de 40 a 50 anos, muitas opções vão acontecer no meio do caminho. Todas essas opções de mudanças, elas podem ocorrer dentro da minha área. E se não for dentro da minha área, outras áreas podem ser bem-vindas. Mas o mais importante é que o meu projeto de vida, o meu estilo de vida, a minha maneira de ser, esteja presente dentro daquilo que eu escolhi para exercer durante a vida. Agora nós vamos falar sobre a lógica do trabalho, do mercado de trabalho. Há pouco ainda nós havíamos falado sobre o projeto de vida, sobre o que ser como pessoa, sobre um estilo de vida e a relação que tem esse estilo de vida com a nossa profissão. Muitas pessoas escolhem a profissão por motivos econômicos, porque ouviram falar que aquela profissão dá muito dinheiro, ou por motivos de status, ou porque acham legal aquilo que aquela profissão oferece, né? Gosta de jogar em computador, acha que vai ser um excelente profissional de TI, enfim, são vários motivos que levam às escolhas. E geralmente esses motivos, pela nossa pouca idade quando escolhemos uma profissão, eles não são basados em objetivos mais realistas. Quando uma pessoa escolhe, por exemplo, uma profissão porque ela dá muito dinheiro, nós não podemos nos esquecer que o mercado de trabalho ele é muito flutuante. Todo mundo vai em direção àquilo que dá muito dinheiro. Todo mundo, ou pelo menos a maioria, acaba optando por uma profissão que vai dar status, que vai dar sucesso, que vai dar muito dinheiro. E aí as pessoas correm atrás dessa profissão e acabam se decepcionando. Se decepcionando por quê? Quanto mais pessoas vão atrás, mais rapidamente o mercado satura. O mercado saturando porque tem muita gente, obviamente que os salários eles vão despencar, eles vão cair. Então eu entrei com a intenção de ganhar 25 mil reais por mês e de repente me deparo com a realidade de que agora, passados 4, 5 anos, de tão saturado que ficou o mercado, o salário hoje pago é de 2, 3 mil reais. Então eu tenho que rever essa questão das minhas escolhas, realmente, quais são os motivos que me levam a ir em direção a uma determinada área. Mais ainda, hoje pode estar em alta, amanhã nós não sabemos. Nós ouvimos muito falar de desemprego. A minha vida inteira eu respirei essa palavra, né? Desemprego, eu acho que está calcado na história do Brasil. Só que a questão do desemprego, ele é uma questão muito equivocada. Por quê? Porque quando nós ouvimos, empresa automobilística demite 20 mil funcionários. Só que de repente eu tenho uma empresa, um setor da economia, um segmento que está demitindo. Mas ao mesmo tempo que um segmento da economia está demitindo, tem outro que está crescendo. Então um cai, outro cresce. Profissões desaparecem, novas profissões vão nascer. Então não existe essa relação de que o desemprego é uma coisa alarmante. O que existe é ficarmos atentos ao mercado para saber quais são os setores da economia que naquele momento que alguns setores estão demitindo, esses setores estão crescendo. Como, por exemplo, o que aconteceu há algum tempo atrás com o setor imobiliário. O setor imobiliário explodiu. Qualquer lugar, qualquer parte da cidade de São Paulo, nós encontramos ainda muitos prédios sendo construídos. Como a área de TI ela é uma área privilegiada, ela serve para todo e qualquer setor, é difícil pensar em desemprego. Se um setor está caindo, o outro está crescendo, olha, eu vou adaptar todo aquilo que eu usava naquele setor para um novo setor que está crescendo. Então a palavra desemprego é uma palavra que não pode travar a pessoa, ela não pode deixar a pessoa com medo, ela não pode deixar a pessoa com medo de arriscar. Uma outra ocorrência de demissão em grande quantidade, ela se dá por fatores políticos e econômicos, que praticamente nós estamos vivenciando hoje e que não é nenhuma novidade. Então, de tempos em tempos, as empresas se veem obrigadas a rever a sua folha de pagamento. Então, o que acontece? Quando a crise econômica é muito elevada, as empresas demitem
profissionais antigos, que são caros, e contratam novos profissionais por um valor mais baixo. Esses novos profissionais não significa necessariamente que sejam pessoas inexperientes. Esses novos profissionais podem até mesmo serem pessoas experientes, mas com certeza irão ganhar bem abaixo daquilo que o seu antecessor, o antecessor naquele cargo, estaria ganhando. Agora, é óbvio que com o passar do tempo, volta o ajuste de novo. A empresa volta a ganhar e automaticamente, com os reajustes, o profissional volta a adquirir um patamar de salário melhor. Bom, pessoal, o nosso terceiro tópico é o que deve conter no currículo que seja de fato um diferencial. Então, hoje, os diplomas, seja ele técnico, tecnológico ou de graduação, eles são importantes, são essenciais, mas não são mais diferenciais. Se eu quiser um diferencial, eu vou ter que buscar por outras coisas. E o que são essas outras coisas que o mercado está exigindo? Na área de TI, por exemplo, são as certificações. Certificações são verdadeiros diferenciais. Mas não somente certificações, outros cursos extracurriculares, eles são bem-vindos. E fica aqui uma sugestão, cursos que envolvam competências comportamentais. Por quê? Porque quando um selecionador ele chama candidatos para o processo seletivo, ele parte do pressuposto que as competências técnicas, os conhecimentos que a pessoa deve possuir para exercer aquele cargo, aquela função, ela já traga. Ele vai averiguar não somente as competências técnicas, mas ele vai averiguar também as competências comportamentais. Por quê? Negociar, tomar decisão, administrar conflitos, trabalhar em equipe, são competências que são comportamentais. E são competências que aparecem em todos os cargos, são necessárias hoje para todos os cargos. Então, se o profissional de TI quiser melhorar o seu perfil, sem sombra de dúvidas, cursos, não somente cursos técnicos, essas extracurriculares, as certificações, mas também cursos que ajudem a desenvolver essas competências serão muito bem-vindos. Outra coisa que as empresas têm olhado muito nos currículos são os resultados que este profissional traz e trouxe para as empresas em que ele trabalhou. Então, por exemplo, um currículo que tenha um projeto que foi apresentado para a empresa que ele trabalhou, que trouxe redução de custos, é bem-vindo. Por quê? Porque aí ele está apontando os resultados que ele trouxe com aquele trabalho que ele executou. Mais ainda, este currículo que nós conhecemos hoje, que é o currículo em papel, ele praticamente está nos seus finais. Por quê? Porque ele está sendo substituído por duas outras ferramentas. Uma delas é o vídeo currículo. Tudo aquilo que eu escrevo num currículo de uma página e meia, de 2 páginas, é passado em vídeo de um tempo mais ou menos de 1 minuto e meio. Então essa é a nossa nova tendência. Não só o vídeo currículo, mas o portfólio. O que é o portfólio? O portfólio ele é semelhante ao currículo. Agora, o portfólio ele traz uma grande diferença. Eu faço um resumo dos meus projetos, faço um resumo dos resultados que eu trouxe. E tudo aquilo que foi significativo que eu fiz durante a minha vida profissional é colocado de maneira resumida e é colocado todos os benefícios ou resultados que essas minhas experiências e o meu trabalho executado em empresas anteriores aconteceram. Esses são os pontos que hoje são bem vistos dentro de um currículo. E prepare já o seu vídeo currículo e seu portfólio. Logo, logo serão aqueles mais solicitados pelo mercado. Lembrando ainda mais um detalhe, muitas empresas apreciam o trabalho voluntário, que apareçam em currículos. Por quê? Porque elas trabalham com projetos sociais e muitas vezes quem vai executar esses projetos sociais são seus colaboradores. Então também é bem-vindo o trabalho voluntário. Vamos falar agora do nosso quarto tema, que refere-se às redes de relacionamentos. Essas redes de relacionamentos são indicações, mas muito longe daquele QI que indicou que era de mau gosto.
O que é um QI de mau gosto? Quando uma pessoa diz assim, olha, tem uma vaga para o meu sobrinho, ele não consegue emprego em nenhum lugar. Esse é um QI de mau gosto. As indicações não. As indicações que hoje nós chamamos de networking são indicações baseadas em competências. São aquelas indicações de que eu pergunto para um colaborador se ele conhece alguém para trabalhar no nosso setor. E parte do pressuposto que a indicação que ele vai fazer é de alguém que ele conhece, que tem os conhecimentos e as competências necessárias para exercer aquele cargo. Então, são indicações que são certeiras. Na minha experiência profissional, os profissionais da área de TI foram os primeiros a fazerem indicações certeiras. Por quê? Porque geralmente nós perguntávamos a esses profissionais se eles tinham pessoas para trabalhar em determinados cargos da TI e que eles pudessem indicar para o processo seletivo. Mesmo que fosse uma indicação, iriam para os processos seletivos. O que é que nós pudemos observar? Pudemos observar que quase todas as indicações feitas por esses profissionais eram certeiras, ou seja, os profissionais eram contratados. Então a pessoa via o perfil daquele profissional com a necessidade da empresa. Então foram os primeiros na minha experiência profissional que fizeram de fato o networking, não aquele QI de mau gosto. Hoje nós podemos dizer que praticamente 70%, mais até de 70% das colocações, elas são feitas por indicação. Se bem que em empresas de grande porte, essas indicações passam também pelo processo seletivo. Mas a indicação passou a ser tão importante por quê? Porque hoje nós temos uma quantidade enorme de profissionais que não estão qualificados, né, e muitas vezes não fizeram o curso de maneira adequada, deixaram a desejar, inclusive na sua formação acadêmica. Então nós vemos o quê? Nós vemos que quando vem uma indicação, essa indicação tem que ser baseada em competências técnicas e competências comportamentais. E muitas empresas, para garantir um profissional qualificado, ela faz o quê? Ela cria o que nós chamamos de cultura de networking. O que é a cultura de networking? Algumas empresas trabalham a cultura de networking vinculando o nome do indicado àquela pessoa que o indicou. Então é de responsabilidade de quem o indicou o sucesso ou não da contratação. Se é uma contratação de mau gosto, a empresa chama a atenção do colaborador que indicou. Outras empresas chegam a pagar uma certa quantia para aquela pessoa que indicou por uma colocação bem-sucedida. Então, hoje, o networking tem sido realmente um dos meios, né, de colocação no mercado. Bom, pessoal, nós vamos agora para o nosso quinto tema, que é capacitação ou atualização contínua. Nos nossos atuais tempos, não tem como ficar sem se atualizar. Aquela época de fazer única e exclusivamente a faculdade já acabou há muito tempo. Então, o que nós precisamos hoje? Precisamos estar constantemente atualizados, precisamos estar constantemente capacitados. E principalmente numa área como a área da tecnologia. As mudanças são muito rápidas, são muito aceleradas e há necessidade deste profissional estar sempre preparado com essas mudanças. Bom, eu me lembro de uma história que também está vinculada à minha vida e que é importante relatá-la para mostrar o que é de fato esta capacitação ou esta atualização. Eu me lembro da época das montadoras de automóveis, quando, num determinado momento, uma das montadoras resolveu comunicar ao seu pessoal que a metade do chão de fábrica iria ser automatizada. E ofereceu a todos os operários a oportunidade de aprender a lidar com a automatização. Então, se eu via no chão de fábrica o seguinte, a automatização vai 50% agora, ixi, até chegar o outro 50% vai demorar e vai demorar muito. Até lá eu já estou aposentado, já estou longe daqui, eu não vou fazer isso não. Uma outra parcela resolveu se capacitar para essa novidade do chão de fábrica.
Só que daqueles que se inscreveram para a capacitação, nem 10% chegou ao final dela. O que aconteceu? Rapidamente o chão de fábrica foi automatizado. Aqueles que fizeram a capacitação continuaram dentro da montadora, recebendo salário e todos os benefícios exigidos por lei. Aqueles que não fizeram a capacitação foram para oficinas de fundo de quintal. Bom, o que seria isso? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o setor de pintura. Então, como é que era feito a pintura de partes do automóvel naquela época? Na época em que não era automatizado. Então, ia passando a esteira, né, com várias peças do veículo, e o operário, com uma pistola, ele passava a tinta naquelas peças. E assim fazia durante todo o dia. Quando veio a automatização, acabaram os aventais sujos de tinta, acabaram as pistolas e acabaram o trabalho manual. O que faz hoje este operário que antes usava a pistola? Hoje ele está sentado atrás de uma mesa, vendo a esteira passar, vendo a pintura. Se ele percebe alguma alteração na cor, imediatamente ele vai e faz a mudança no programa. Por que eu digo que aqueles que não aceitaram a capacitação foram para oficinas de fundo de quintal? Eu digo isso porque é somente na oficina de fundo de quintal, onde o proprietário dela não tem dinheiro para 13º, não tem dinheiro para registro, não tem dinheiro para benefícios, mas é o único lugar onde ainda se pode fazer o trabalho de maneira braçal. É o único lugar que essa pessoa fica. Bom, eu digo que a oficina de fundo de quintal está presente em toda e qualquer área. Por quê? Veja bem, vamos ver a área de TI. Imagina aquela pessoa que ainda continua com as planilhas, né? Com as planilhas eletrônicas. Ela parou no tempo e no espaço. Por quê? Porque hoje, praticamente, grandes empresas estão todas automatizadas, né? Já não tem mais aquela planilha do passado. Se ela ficou na planilha do passado, ela só vai encontrar empregos em oficina de fundo de quintal. Ou seja, ela vai trabalhar naquela primeira empresa que não tem um sistema, que não é automatizada, mas é o único lugar que ela faz ainda a mesma coisa que ela fazia há 20 anos atrás. Portanto, para enfrentar o mercado de trabalho, não há dúvidas, nós precisamos estar atualizados, nós precisamos estarmos capacitados, ok? Para enfrentarmos o mercado de trabalho, precisamos estar sempre atualizados e capacitados. Sem isso, perdemos muito. Bom, vamos então falar sobre o nosso último tema, que é vencendo os novos desafios. Para vencer os novos desafios, não há outro caminho que não seja pelo conhecimento, pela atualização, pela nossa capacitação. Um currículo bem atualizado é bem-vindo também e não se intimidar jamais pela mídia, como por exemplo a questão do desemprego. O desemprego não pode nos paralisar, pelo contrário, tem que nos estimular a seguir adiante. Mas tem algo que eu acho que é a base de tudo isso, é a iniciativa. E a melhor definição que eu conheço de iniciativa é transformar pensamentos em ações. Pensamentos, desejos, nós temos muitos, mas quantos deles são transformados em ações? Quantos deles se transformam em realidade? Então, por favor, não se esqueça, sem iniciativa não tem como vencer novos desafios. Aqui eu termino os meus recados, desejo a todos sucesso na profissão e espero ter contribuído para a continuidade, para enfrentarmos esse mercado de trabalho.